Bom dia, nono ano. Então, galera, hoje nós vamos falar aí sobre Europa, né? No primeiro bimestre aí nós falamos um pouco sobre espaço geográfico mundial e agora nós vamos começar a destrinchar em torno dos continentes. E aí, os que têm o livro aí, eu peço que coloquem na página 49, que fala sobre os contrastes do continente europeu, bem como o espaço físico. Hoje eu vou focar aqui em espaço físico do continente europeu, falar de natureza, em seguida iremos falar sobre população e depois sobre economia, né? E como se dá esse espaço físico europeu. Primeiramente, é bom a gente ressaltar que a Europa ela é uma península, né? Então, por exemplo, ela está ligada ao continente asiático por terra. Não há no mundo outros dois continentes que se liguem por terra. Aí você pode falar, mas professor, e as Américas? Só que as Américas elas são um continente só. Foi aquilo que quem foi meu aluno ano passado com certeza ouviu falar quando eu falei de América. Os que não foram, provavelmente vocês já ouviram essa subdivisão também. E essa subdivisão consiste em América do Norte, América Central e América do Sul. Não são continentes diferentes. É errado falar o continente América Central, o continente América do Sul. Não é. É uma única faixa de terra, é um único continente. É o continente que mais talvez assim as suas regiões sejam maiores. Por exemplo, na África tem regionalizações, tem a área é, do deserto do Sahel, e a África subsaariana, tem a área ali do deserto do Saara e a subsaariana. Na Europa nós temos aí os Balcãs, a Escandinávia, a Europa Central, a Península do Mediterrâneo. Porém, é um espaço menor. A Europa ela tem uma área bem menor em relação a outros continentes. Embora, assim, seja um continente que historicamente tem um protagonismo. Como assim, professor? A Europa, ela na Idade Média, na época dos feudos, ela foi... Os feudos começaram a se desenvolver ali. Depois, vai ocorrer a Revolução Industrial, a época das grandes navegações, eu até pulei, né? A época das grandes navegações, as maiores potências eram Portugal e Espanha, né? Tinha os holandeses também, os franceses, mas as grandes potências vão ser as europeias. E aí a Inglaterra ela é pioneira na primeira Revolução Industrial, né? É pioneira na Revolução Industrial ali em meados do século XVIII. Então, se nós formos pegar a história, né, depois for pegar aí a história das duas guerras mundiais, tem início na Europa. Então a Europa ela é o principal protagonista da história mundial, sem dúvidas. E assim, falando de geografia física da Europa, tem essa característica, primeiro de ser península, e outra característica, e aí vocês podem adiantar aí, essa parte da influência que eu falei está aqui na página 49, a influência que a Europa tem sobre o restante do mundo. E aí na página 50, vocês conseguem visualizar aqui o mapa político da Europa. Nesse mapa político, dá para ver que, por exemplo, boa parte da Rússia está na Europa, a outra parte está na Ásia. Os limites da Europa com a Ásia são os Montes Urais e o Mar Cáspio ao sul. Outro país que está entre dois continentes é a Turquia, entre a Europa e entre a Ásia. Então, se nós formos ver, o litoral da Europa ele é muito recortado. O relevo, nós temos aí variações. Tem alguns campos, tem os Alpes. Os Alpes são a cadeia montanhosa europeia, assim como nós temos os Andes aqui. Tem as montanhas rochosas na América do Norte, tem o Atlas na Ásia e tem o Himalaia, a Cordilheira do Himalaia, onde está o Monte Everest na Ásia. Então, a formação de cadeias montanhosas ela ocorreu em todas as partes do mundo, porque isso aí, conforme a gente falou lá atrás, no sexto ano, sobre o movimento das placas tectônicas que dão origem a novas formas de relevo, nós falamos aí sobre a origem dessas cadeias de montanhas. E aí, por exemplo, aqui na América do Sul, as cidades que estão sobre essas montanhas
Quito, Bogotá, vamos colocar La Paz, que é a capital mais alta do mundo, Potosí, que é uma cidade, né, que foi muito importante na época da mineração. As riquezas naturais, o ouro, a prata, que se encontravam, era muito ali na região de Potosí. Então foi uma região estratégica para a América Espanhola, né, para a Espanha aí que colonizava aquela região. Vocês também já ouviram falar da divisão aí da América no Tratado de Tordesilhas. E aí você pode pensar, poxa, mas que confusão, pô, o cara está falando de América, de Europa ao mesmo tempo. É porque a história de colonização da América está diretamente ligada à Europa. É claro que nós vamos falar dos aspectos humanos mais à frente, mas a história da América está muito entrelaçada com a história europeia, né? Seja na colonização do Brasil, dos países da América Espanhola, né? Aí a Argentina, Chile, Uruguai, Paraguai, Bolívia, Colômbia, Peru, Equador, tanto do Haiti, que foi colonizado pela França, né? Dos Estados Unidos e do Canadá, que foram outro projeto de colônia, foram uma colônia de povoamento, não uma colônia de exploração. Então eles tinham um projeto de nação para aquela região. E assim, muito disso também foi motivado aí por riquezas naturais. Se nós formos ver, o neocolonialismo, a partilha da África, lá na Conferência de Berlim em 1885, acontece porque os países europeus, sedentos de matéria-prima para fortalecer a sua indústria, buscam colonizar a África. Então, a relação do continente europeu com os outros povos do mundo sempre vai estar muito pautada na busca por recursos naturais. Assim como vocês podem ter certeza que a busca, né, por outros planetas, claro que é uma curiosidade humana saber se há vida em outros planetas, mas isso tem muito uma motivação econômica, talvez aí uma exploração mineral no planeta distante, né, no futuro. E sobre assim, os meios de transporte. A Europa, ela por ser um continente relativamente pequeno, ela também faz com que haja maior facilidade de deslocamento. Mais à frente nós vamos falar sobre a integração aí, da moeda única, sobre o euro, né, sobre como que esse continente é integrado, mas nós temos também a utilização de outras matrizes, para além do transporte rodoviário e do ferroviário, né, que são muito utilizados. A matriz de transporte é muito utilizada lá na Europa, de forma variada. Aqui no Brasil predomina o setor automobilístico, predomina, assim, há um interesse maior das fabricantes de carros, por exemplo, no setor rodoviário, né? E quando nós temos potencial, até mais do que a Europa, por exemplo, o lugar no Brasil onde pior se produz, com pior potencial para se produzir energia solar, é 23 vezes melhor que o melhor lugar da Alemanha. Lá eles utilizam muito fontes renováveis, como a energia solar, a energia eólica. A Holanda aí é uma referência em energia eólica mundial. Então eles usam muito os aspectos naturais que nós estamos falando aqui hoje para isso. E aí, por exemplo, nós temos o Rio Reno. O Rio Reno é o rio mais importante e serve para o escoamento da produção industrial. Então os europeus sempre atrelaram, sempre buscaram tirar proveito de suas condições naturais, embora lá com suas dificuldades. Tem regiões que são mais suscetíveis ao tectonismo, ao vulcanismo, mas ainda assim eles utilizam. Os rios lá têm uma importância crucial. Então, galera, hoje foi uma aula mais introdutória, na qual assim, eu visei falar sobre aspectos físicos. Tem ainda a vegetação, né? A vegetação, ela varia muito de ponto a ponto. Por exemplo, no extremo norte europeu, há a presença de tundra, de taiga, floresta de coníferas, né? Mais ao sul tem a floresta mediterrânea, e aí também influência do clima, porque vocês provavelmente sabem que o clima, clima e vegetação, eles são espelhados. Então a vegetação vai ser sempre uma consequência do clima, e que inclusive a floresta temperada, que tem 4 estações bem definidas, ela
é o que mais se aproxima daquela noção básica que a gente tem lá no ensino fundamental, de que 4 estações, outono, verão, inverno, primavera, são onde as estações são mais bem perceptíveis. Tem a floresta mediterrânea, que é onde mais se aproxima do que nós temos de clima aqui. É um clima um pouco mais quente em relação aos vistos na Europa Central, onde tem aquelas nevascas, né? Principalmente do visto lá no hemisfério norte, mais ao norte, quer dizer, né? A Europa já está no hemisfério norte, mais ao norte, no extremo norte lá, onde está a Escandinávia, onde estão os países, por exemplo, a Islândia, que tem um clima bem mais rigoroso. Então, nós temos aí diversas realidades na paisagem europeia, apesar de ser um continente tão pequeno. Valeu, galera? Então, hoje foi mais nessa finalidade. Na próxima aula, nós vamos falar aí dos movimentos populacionais na Europa. Valeu, galera. Um abraço, se cuidem aí.